Agentes da Polícia Federal vieram a público nesta segunda-feira, ao revelar que a Polícia Federal foi comprometida após o alto comando da PF ser flagrado permitindo que integrantes de facções criminosas tenham participado de reunião particular com o atual diretor da Polícia Federal. De acordo com o policial federal Sanderson, Andrei Augusto autorizou que 350 milhões fossem devolvidos para uma liderança criminosa. De acordo com os agentes que estão indignados com esta decisão do diretor-geral, em permitir que entregassem milhões capturados de uma mega operação que aconteceu em 2022 pela equipe do delegado Rodrigo Bartolomei. Ao exporem um gravíssimo esquema de corrupção, acusaram o diretor-geral de ser o integrante de uma quadrilha atuando juntamente com ninguém menos do que o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Investigadores que estariam sendo ameaçados para que não revelassem um bunker milionário que havia sido capturado, onde seria dinheiro sujo de políticos que recebiam propinas. Os agentes querem autorização para prender o atual diretor-geral da PF, que surpreendeu a todos e pode sofrer graves consequências ao expor que a cúpula da Polícia Federal, onde um chefe da PF, que recebe em seu gabinete membros de uma das maiores facções criminosas do país, ao revelar que o poderoso ministro não é tão intocável assim quanto todos pensavam, já que está fazendo de tudo para esconder todas as evidências de escândalo de corrupção, que fez até os agentes da própria PF questionar o motivo pelo qual o diretor-geral proibiu que revelassem esse bunker milionário. O próprio FBI, também em reunião com a cúpula da PF, questionou a corrupção no Brasil, onde acusou o governo brasileiro e o poder judiciário de transformar as instituições brasileiras em um dos tentáculos do crime organizado. Empresas de fachadas que estão sendo acobertadas pela cúpula da PF, onde lavam dinheiro de corrupção dos políticos que estão sendo blindados pelo Poder Judiciário. Vários agentes federais consideram o ex-chefe da PF, Rodrigo Bartolomei, um herói por ter enfrentado esses poderosos e mesmo sofrendo atentado, já que tornou-se normal no Brasil quem combate a corrupção acabar morto, pois os bandidos que estão no poder receberam um enorme prejuízo do ex-chefe da PF, do qual teria descoberto esse elo entre o Poder Judiciário e facções criminosas, já que sob a liderança de Bartolomei, a Polícia Federal tomou mais de R$500 milhões somente oriundo de corrupção. O policial federal Sanderson, após ser ameaçado de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, revelou que esteve participando de uma reunião com o chefão do FBI, Christopher Wray, e também pelo delegado Rodrigo Bartolomei, que viajou para os Estados Unidos a fim de entregar pessoalmente ao diretor todos os esquemas de corrupção do ministro do Supremo, incluindo a coação de policiais federais que denunciaram Alexandre, afirmando que o atual diretor da PF foi subornado pelo ministro para que cedesse à Polícia Federal a fim de cumprir ordens absurdas, totalmente ilegais, a mando de Moraes. O delegado trabalhou ao lado do diretor-geral para derrubar um grande cartel que estaria operando no Brasil, mas após esse governo de bandidos subir ao poder, o ex-presidiário e sua quadrilha mandou que os agentes que estavam operando no país, na força-tarefa organizada para combater o tráfico e políticos corruptos que estão na folha de pagamento de facção, os agentes foram expulsos pelo ministro Alexandre de Moraes, que enterrou essa força-tarefa. O delegado teria pedido o indiciamento do ministro na PF quando a Polícia Federal ainda combatia a corrupção e tinha autonomia para combater os poderosos. Bartolomei foi ousado o suficiente para pedir o mandado de prisão de Alexandre, alegando que o ministro seria um dos chefes de uma quadrilha que estaria operando milhões em propinas e como agente da Interpol chefiou uma das maiores apreensões de lavagem de dinheiro, onde acusou formalmente os membros do Poder Judiciário brasileiro de estarem levando dinheiro ilícito para fora do país. Em recente decisão, o chefão do FBI saiu em defesa de Elon Musk após surgirem denúncias de coação por parte de Alexandre para cumprir suas ordens absurdas de um ditador tirânico e corrupto. Christopher Wray, que foi responsável por liderar investigações que mandaram para a cadeia juízes que foram flagrados recebendo o dinheiro de cartéis nos Estados Unidos. Ao todo foram 23 juízes que o atual chefe do FBI mandou para a cadeia, dos quais foram condenados pela Suprema Corte dos Estados Unidos com base nas evidências obtidas pelo chefão do FBI. Alexandre de Moraes já destruiu várias investigações
que até então eram conduzidas pelo delegado Bartolomei, onde teria solicitado à Justiça Federal a quebra de sigilo bancário do ministro, pois havia elementos que comprovam pagamentos de propinas para o magistrado. Também tem o atual diretor da Polícia Federal, que recebeu em seu gabinete um membro de uma facção. E segundo os próprios agentes da Polícia Federal, que vazaram que o diretor havia ordenado que entregassem milhões apreendidos pela PF na maior operação que reuniu agentes de elite até mesmo do FBI. O delegado ainda tem aliados dentro da PF onde estariam correndo risco de vida, já que até traficantes entram pela porta da frente para participar de reunião privada com o diretor da PF. Então ficou mais do que evidente que o crime organizado tomou conta da instituição que um dia já foi respeitada e agora não passa de uma Gestapo de Alexandre de Moraes. O delegado Bartolomei também foi convocado a prestar esclarecimentos no Senado Federal sobre a interferência do Poder Judiciário em investigações que citou o ministro do STF como um dos integrantes de uma quadrilha, onde olhou na cara dos senadores frente a frente e disse que, graças a eles, o ministro ainda não foi preso, pois ambos os membros do Senado Federal estão envolvidos em corrupção e atolados em processos no STF. Sanderson, que havia entrado com pedido de prisão do ministro do Supremo, após suscetíveis vezes que o ministro conseguiu escapar, mesmo com as evidências provando que, além de coagir policiais federais a fim de cumprir suas ordens absurdas e mandar devolver milhões apreendidos do crime organizado. De acordo com Sanderson, o ministro está atolado até o pescoço em esquemas de corrupção. Até mesmo a Receita Federal foi proibida de fiscalizar as contas bancárias de excelência do STF, por ordem do próprio ministro. O policial federal Sanderson relatou que uma grande quantidade de agentes da PF estão se revoltando com a atual situação, após o delegado Rodrigo Bartolomei entregar evidências de que o ministro Alexandre de Moraes está se beneficiando de um esquema de lavagem de dinheiro. Após inúmeras apreensões em 2022 que resultaram em grande quantidade apreendida pela Polícia Federal de São Paulo, até então liderada pelo delegado Bartolomei. 3 bilhões foram capturados do crime organizado e a justiça do nosso querido Brasil mandou devolver para a facção. De acordo com o delegado, o gabinete do ministro mandou devolver carros de luxos para traficantes que haviam sido presos na operação comandada pelo ex-superintendente da PF. Sanderson, que recebeu denúncias de agentes da Polícia Federal estarem sofrendo ameaças do ministro após se recusarem a obedecer ordens absurdas. De acordo com Sanderson, atual diretor da PF recebeu em seu gabinete um membro de uma facção. Logo depois dessa visita, agentes federais relataram que o diretor mandou devolver 350 milhões apreendidos na mega operação que aconteceu em 2022, do qual resultou num grande prejuízo para o crime organizado. A quadrilha que hoje comanda a PF usa a corporação para lavar dinheiro. Várias empresas de fachadas operando no Brasil, do qual a Polícia Federal estaria protegendo, já que seus donos seriam integrantes do governo federal. O aval do STF, que conseguiu literalmente matar a autonomia da Polícia Federal, transformando-a numa espécie de Stasi. Sanderson também elogiou a coragem do delegado Bartolomei ao expor o esquema de corrupção dentro da PF, mesmo sendo perseguido e as constantes ameaças que vem recebendo, até porque se tornou normal quem combate a bandidagem receber ameaças de morte, já que no ano passado o delegado foi vítima de um atentado. Houveram relatos dos agentes da Polícia Federal que, após a troca de comando, o governo mandou destruir as provas coletadas durante a operação do delegado Bartolomei, que resultaram em 500 milhões apreendidos de corrupção. Dinheiro vivo que havia sido apreendido na operação, do qual foi revelado que era propina de facção para pagar a campanha do ex-presidiário. O membro da facção foi preso em 2022, onde delatou o dinheiro que deveria ser entregue para um tesoureiro do PT, mas o ministro Alexandre de Moraes mandou colocar sigilo na justiça.
O policial federal Sanderson, um dos mais perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes, revelou que está trabalhando com o ex-superintendente da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomei, para colocar o ministro do Supremo atrás das grades. O ex-chefe da PF revelou nesta segunda-feira provas de que o ministro está usando a Polícia Federal para lavar dinheiro. Isso vem acontecendo desde a posse da atual quadrilha que se instalou